ultimamente eu estou colocando em prática lá aquelas técnicas que você me passou lá, porque Uhum, hora ou outra, né, como se disse, vem aquele personagem lá de uhum, querer, a gente querer lidar com os problemas como era antigamente. Só que daí eu lembro lá das coisas que você falou, a uhum, meditação, o diário, uhum, como que eu estou, como que eu gostaria de estar. Aí uhum, já não cai naquele personagem antigo, ó. Esse emocional que era um dos mais difíceis de eu lidar. Só que daí, ultimamente, nesses dias de férias, aí a gente não tem muito o que fazer, a tendência é que ficar meio carente, mas já uhum, coloquei em prática lá aquilo que você me ensinou e já dei aquela atenuada, pelo menos, no problema. uhum, Os principais problemas meu era lidar com a carência emocional. Eu tinha muita dificuldade para lidar isso, principalmente em relacionamentos. Eu depositava sobre a outra pessoa, eu queria a total atenção dela e como se a pessoa fosse para mim o centro das atenções. Eu procurava suprir a minha carência que aquela pessoa me desse atenção. uhum, Isso era um dos principais problemas. Eu achava que ter alguém na minha vida era que eu queria me completar. O que uhum, fazia com que eu se sentisse alguém na vida era ter um relacionamento. E uhum, a partir disso eu depositava na pessoa todas as minhas expectativas. aham. E por quanto tempo você acha que você ficou com esse tipo de problema, assim, sem pedir ajuda? Cara, eu acredito que durante uns 5 anos por aí, Uhum, porque eu tinha esse problema em outros relacionamentos, que foi se uhum, acentuando cada vez mais. aham, Parece uma forma de mim me proteger mesmo. Eu não queria descobrir, parece que novas coisas. Parece que para mim aquilo era uma verdade, e não tinha mais uhum, aquela formado na minha mente aquelas situações que para mim seria quase impossível tirar aquilo de mim, que para mim era o único jeito de eu me relacionar com as pessoas daquela forma. Eu ouvia mais ou menos alguém comentar assim que, uhum, poxa, passar por uma terapia, um acompanhamento psicológico poderia me dar um novo entendimento sobre aquelas situações. uhum, Eu sabia mais por cima, mas não sabia como que era que ela agia eficazmente assim para gente, para lidar com uhum, esse problema. aham, Normalmente não, a gente sempre teve, né, parece um certo preconceito de admitir que está com um problema emocional, parece que o choramingar é coisa de mulher, assim. Sempre, uhum, se a gente comentasse que estava com um problema no relacionamento, já vinha aquela frase, vai ficar sofrendo por causa de mulher, isso daí não tem uhum, cabimento para um homem. Sempre teve esse preconceito das pessoas que pelo menos estavam mais próximas de mim. aham, No começo a gente vai na base da força, né? Porque tem uma realidade que você está lidando há vários anos uhum, e agora um novo jeito de se lidar com aquela situação. Parece que até o próprio comportamento a gente reluta em uhum. obedecer um novo jeito de pensar daquilo. Isso. Mas eu comecei a praticar e vi que realmente dava resultado. Aham. As atividades que me prendiam mais era aquela assim, para mim seria mais difícil aplicar na hora de lidar realmente com aquela situação, né? Ali Uhum, fazer a meditação era fácil, né? uhum, Mas daí quando vai para o dia a dia e né, no uhum, desenvolver das atividades, aí a gente já começa já a ter mais dificuldade. Mas daí uhum, cabe colocar em pensamento aquilo que eu aprendi, colocar em prática, vai ter obviamente um resultado diferente. Mas se eu relutasse e deixasse que aquele, como você diz, aquele outro personagem tomasse uhum, conta ali, eu ia sofrer bastante. Mais ou menos em 3 meses, quando eu comecei ali uhum, praticar diariamente as meditações, aqueles uhum, exercícios que você passou do teu método lá, uhum, eu não falhava nem um dia, procurava lá todo dia também escrever no diário como que eu estava e como que eu uhum, gostaria de estar dali um uhum, tempo passado. uhum, Ali eu consegui ver mais eficácia quando eu comecei realmente a praticar diariamente aquelas orientações que você me passou. aham, E foi muito bom, inclusive, que eu conseguia várias vezes identificar quando eu já estava naquela situação de tipo, carência emocional. Eu já uhum, conseguia saber, poxa, agora
eu sei que é um personagem que está querendo tomar conta daqui, porque realmente eu não Uhum. sou isso. Eu comecei a ver no dia a dia como que eu me comportava, qual a situação que eu estava mais tenso, é, aonde que eu deveria me posicionar melhor lá no trabalho também. Eu via que quando eu realmente me posicionava, já a atitude das pessoas comigo era diferente. Elas já me Uhum. olhavam de outra forma. Eu comecei assim a praticar aquelas os ensinamentos teus e eu vi que o resultado vinha de acordo com eu praticava. Claro, se eu não fizesse, não ia, eu ia deixar que aquelas outras coisas repetissem, como era antigamente. Deixei que as outras pessoas quase que tomassem as decisões por mim. Eu nunca Uhum. me posicionava, mesmo que alguma coisa me prejudicasse, eu estava aceitando. Se tivesse alguém se folgando sobre mim ou fazendo coisas que eram exageradas, eu nunca me posicionei, assim, para que as pessoas me Uhum. respeitassem. Uhum. No âmbito do trabalho, eu consegui também aplicar muito bem isso que você me ensinou. Antes eu tinha muito de me comparar com as outras pessoas. Por exemplo, se eu iniciar um relacionamento, eu já ficava me comparando, que eu era menos qualificado que outras pessoas para um possível relacionamento. Uhum. Então, a partir do que eu aprendi, eu comecei a saber quem realmente eu sou Uhum. e saber que eu vou ter minhas qualidades, meus defeitos e que para ser feliz eu não preciso que tenha uma pessoa para se relacionar comigo. Eu Uhum. sou uma pessoa completa. Outra Uhum. pessoa vai ser para somar, para a gente ter experiências, se relacionar amorosamente e para somar. Não que se eu não tiver alguém, eu não consigo ser uma pessoa completa. Isso. Os exercícios eu não consegui, porque agora eu estou acordando bem mais cedo, Uhum. aí não dá tempo. Eu vou para academia antes, daí os Uhum. exercícios não. Mas sempre Uhum. aquela meditação, né, as questões que se ensinou lá da respiração, respirar, fazer uma meditação lá, deixar a mente mais, Uhum. diria, livre, assim, fazer Uhum. aquele pensamento e também escrever. Eu escrevo sempre como que eu estou e como Uhum. que eu gostaria de estar, que ponto que eu posso melhorar, que ponto que tá legal, assim, que eu senti uma evolução. Esses são os exercícios que eu mais tenho praticado ultimamente. Uhum. Um ganho maior, que eu diria, é saber como me relacionar com as pessoas, né? Independente que é relacionamento amoroso ou familiar, eu sei identificar melhor as minhas situações que eu vivo no dia a dia, quando eu estou vulnerável emocionalmente, quando eu estou tenso, eu consigo identificar essas situações. Lógico que eu não Uhum. vou estar totalmente blindado, de uma hora ou outra me desequilibrar, mas sabendo melhor lidar com o que acontece. Do que eu aprendi aqui em casa, né, tem várias situações entre pai, mãe, irmãos, e que eu consegui passar aquilo que eu aprendi e a minha mãe se sentiu, nossa, como se estivesse livre de uma Uhum. situação que eu realmente eu passava também, de irritabilidade, de carência também. Quando Uhum. eu contei para ela todo o processo que eu passei, ela sabia, mas contei Uhum. detalhadamente. Ela conseguiu se sentir muito mais leve, entendendo de outra forma aquilo que estava acontecendo com ela. Como que os personagens que às vezes querem tomar conta da gente, se Uhum. querem aparecer ali, a gente tem que saber lidar. Até indiquei dela também fazer os exercícios de respiração, a meditação lá, escrever diariamente. Ela achou isso tudo excelente.